Bom, e após a posse de Lula, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, fez uma previsão de um ano melhor para a relação entre os poderes. Eu vou chamar agora ao vivo o David de Tarso, que tem informações a respeito disso para a gente. David, boa noite. O que disse o ministro do STF? Olívia, muito boa noite a você, boa noite a todos que acompanham a gente pela Jovem Pan. Pois é, o ministro Ricardo Lewandowski fez diversas afirmações, em relação à harmonia entre os poderes. Ele acredita que com Lula à frente da presidência, a esfera judiciária, o poder executivo junto com o judiciário vai ficar mais harmônico. Entre as diversas citações, ele disse que os poderes são independentes, mas que tem que haver a harmonia entre eles e que com a chegada de Lula esse ambiente vai ficar sim mais harmônico, até porque se não fosse assim eles estariam em um ato inconstitucional. Essas foram as citações do ministro Ricardo Lewandowski em entrevista concedida nesta segunda-feira à Folha de São Paulo. O ministro também foi questionado sobre o que ele achou em relação a Jair Bolsonaro não ter entregue a faixa ao presidente eleito Lula. Ele disse que esse cerimonial não prejudicou, essa falha no cerimonial não prejudicou o rito habitual e que foi muito simbólico, inclusive, de Lula dizer que recebeu a faixa da população brasileira, que os brasileiros que entregaram a faixa a ele. O ministro também foi questionado sobre uma possível aposentadoria antes do tempo, porque ele completa em 11 de maio deste ano 75 anos. E aí tem a aposentadoria compulsória do STF. Ele disse que ainda não sabe se vai deixar a corte antes desse período, se vai cuidar das netas, dos netos antes desse período, mas que se Lula pedir uma indicação a ele, ele fará a indicação com o nome de quem tem caráter, compromisso com a ética, com a verdade, para assumir o posto no STF. Ele também foi questionado sobre se Lula fez algum convite a ele para integrar o governo. Ele disse que não, mas que se não surgir, ele vai se dedicar também à advocacia. Essas foram as afirmações de Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal, destacando principalmente que com Lula à frente da presidência, com Lula como presidente, realmente haverá mais harmonia entre todos os poderes. Eu volto com você no estúdio, mas daqui a pouquinho eu trago mais informações aqui no Jornal Jovem Pan. Combinado, David de Tarso, obrigada pelas informações então e até já. Agora, Rodrigo Constantino. E uma informação para complementar o que trouxe o David de Tarso é que, além de Ricardo Lewandowski, a gente vai ter a aposentadoria compulsória também da presidente do STF, Rosa Weber. Lewandowski em março, E ela em outubro, ou seja, um novo governo vai ter duas indicações aí para o STF agora em 2023. Agora, a respeito dessas declarações de Lewandowski, que acredita numa relação melhor entre executivo e judiciário, especialmente a partir agora de 2023, você concorda com essa afirmação? Essa é a tendência? Concordo, sem sombra de dúvidas. Vai ser muito mais harmônica a relação, até demais, provavelmente. Nós vamos ter uma simbiose muito boa ali entre STF e Poder Executivo, talvez a ponto até mesmo de dispensar, quem sabe, a participação do Poder Legislativo. Se incomodar demais, se não ajudar nas pautas da esquerda, pode ser que o STF dê uma colaboração aí para inverter aquilo que fez durante o governo Bolsonaro inteiro, que foi criar obstáculos para dificultar o governo do Bolsonaro, Quanto às novas indicações de Lula, uma das que surgem aí seria, no caso, o Zanin, o advogado do Lula, E aí, com certeza, ajudaria para a relação ficar ainda mais harmônica. Só confirmando uma informação, na verdade, Ricardo Lewandowski vai se aposentar em maio. Eu falei março, mas na verdade é em maio. Rosa Weber realmente se aposenta compulsoriamente em outubro. Agora, deixa eu te questionar também, Constantino. Agora há pouco a Carolina Abelim trouxe informações a respeito de um revogaço de Lula que suspendeu decretos que haviam sido apresentados e publicados no governo de Jair Bolsonaro, entre eles um que até foi parar no STF com decisão de faquin contra esses decretos que ampliavam, facilitavam o acesso a armas e munições. Fim dessas decisões. Não tem mais isso nesse governo. O que você analisa para a gente?
Então, o Fachin foi o mesmo que tomou aquela decisão também que não podia ter operação nas favelas, controladas pelo tráfico no Rio de Janeiro. Então tá tudo dentro de uma coerência, de uma visão coerente da esquerda, né, representada muito bem no STF, que não acredita, por exemplo, que o povo possa ter direito, que o cidadão de bem possa ter direito a uma arma para se defender, como acontece, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, né? Então, eu, particularmente, não concordo, não gosto disso. Gostaria de ver a polícia e o Estado atuando para desarmar os traficantes, os bandidos, os marginais, e permitindo que o cidadão de bem tivesse arma. E veja que, com as medidas do governo Bolsonaro, Lívia, aumentou, sim, e muito a quantidade de armas na mão da população de bem e caiu a criminalidade, desabou invasão do MST no meio rural e por aí vai. Agora, a gente pode imaginar, né, por coerência lógica também, que a tendência se reverta e aumente a criminalidade, aumente a tranquilidade, a ousadia dos marginais e dificulte a vida do cidadão de bem.